Pessoal, continuando aqui, vamos falar agora sobre a condição para que se construir um triângulo. Quem pensa que com quaisquer segmentos eu construo um triângulo está enganado. Não é qualquer não. Se você pensar assim, 3 pedaços de madeira, independente do tamanho, será que eu vou construir um triângulo? Não vai conseguir, gente. Não vai. Então eu coloquei aqui, ó, tem aqui 3 canudinhos, ó, em pedaços, ok? E eu quero mostrar o seguinte, com esses 3 pedaços de canudinho aqui, o que vocês acham? Será que eu consigo construir um triângulo? Usando os 3, ó. Pode tentar construir aí, gente, ó. Eu nunca vou fechar ele, ó. Essa ponta aqui nunca vai chegar aqui, ó. Tá vendo? Então, essas medidas que eu tenho aqui, esses 3 pedacinhos, ó, eu não consigo construir esse triângulo. Não dá. Ok? Você pode até tentar, ó, fechar o triângulo aí da maneira que vocês quiserem. Ó, é curto esse pedacinho aqui, eu nunca chego aqui, ó. Tranquilo? Então tem uma condição para se construir um triângulo. Não é sempre que 3 medidas, 3 segmentos, a gente consegue fechar esse triângulo, construir esse triângulo. Então eu vou colocar essas condições para vocês aqui, que é o seguinte. Imagina o triângulo aqui, de vértices ABC, aí eu falei que os lados valem, o lado BC vale A, o lado AB vale C e o lado AC vale B. A condição é a seguinte, quando eu somo dois lados, tipo, se eu somar A mais B, gente, a soma de dois lados precisa ser maior que o terceiro lado. Sempre assim. E tem uma outra condição. Então, se eu somar 2, qualquer lado que eu escolhi o A e o B. Se eu somar o A com o B, tem que ser maior que o terceiro, que é o C. E a diferença em módulo, A menos B em módulo, tem que ser menor que o terceiro. Então, sempre eu tenho que analisar essas duas condições aqui. Ok? A soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro e a diferença em módulo também. Aí eu vou colocar um exemplo para vocês aqui. Então, muita atenção. Exemplos. Será que com um segmento que vale 1, um segmento que vale 2 e um segmento que vale 4 centímetros, eu vou conseguir construir um triângulo? Eu não vou conseguir pelo seguinte. O que eu falei com vocês? Por acaso 1 mais 2 é maior que 4? Não, gente. 3 não é maior que 4. Então isso aqui é falso. Ó, falso. Se uma for falsa, eu não consigo construir o triângulo. Eu tenho que atender às duas condições. Correto? Então se uma deu falso, nem preciso fazer a outra. Não será possível construir esse triângulo. Não será possível. Por quê? Porque a soma deu menor que o terceiro lado e a soma tem que ser maior. Ok? Então aqui não é possível construir o triângulo. Então volto a repetir, tem que atender às duas condições. Uma outra aqui, um outro exemplo. Se eu tenho 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Será que eu consigo construir esse triângulo, gente? Com segmentos que valem 2, 3 e 4? Então vamos lá. Por acaso 2 mais 3 é maior que 4? Opa, a primeira deu certo. Verdade, 5 é maior que 4. Se a primeira deu, eu tenho que testar a segunda. A diferença em módulo, por acaso 2 menos 3 em módulo é menor que 4? Por que eu coloco em módulo, gente? Porque igual eu peguei aqui, o 2 menos 3 vai ser negativo. Então deu menos 1. Módulo de menos 1 é menor que 4? É módulo, gente, vai ser sempre a resposta positiva. 1 é menor que 4? Opa, é. Então aqui deu as duas verdadeiras. Então dá para me construir esse triângulo, ok? Com 2, 3 e 4. Então eu tenho que analisar as duas possibilidades. Se atendeu a primeira, eu vou analisar se atende a segunda. Se atender as duas condições que eu coloquei aqui, eu consigo construir esse triângulo. Se atender uma e não atender a outra, não dá. Tem que atender as duas ao mesmo tempo. Tranquilo? Muita atenção. Então voltando, resumindo, a soma tem que ser maior que o... Se eu pegar dois lados, mas quais lados eu vou escolher? Você escolhe. Se eu pegar A mais B tem que ser maior que C. E A menos B tem que ser menor que C. Se eu pegar B e C, B mais C tem que ser maior que A. B menos C tem que ser menor que A. Ok? Aí você vai escolher quais segmentos você quer trabalhar.
Analisando as duas condições, bacana. Deu certo as duas? É possível construir. Não deu certo? Não é possível. Se uma dá zebra, acabou. Não dá para construir o triângulo. Tranquilo? Então nem sempre eu consigo construir um triângulo com quaisquer segmentos. Tem que analisar essa condição. Tranquilo, pessoal? Vou aproveitar também e vou falar o seguinte aqui. Vou apagar aqui essa parte de cima. E vou fazer um esqueminha para vocês aqui, só para alertar vocês também. Vou colocar um triângulo aqui obtusângulo. Olha só. Um triângulo obtusângulo. A, B, C. Eu quero falar com vocês o seguinte. Qual é o maior ângulo, gente? O maior ângulo é esse aqui, não é? É o ângulo obtuso. Analisando aqui, depois vem esse aqui. Né? E o menor parece que é esse, né? Eu estou chutando aqui. Só mostrar uma coisinha para vocês. Então eu estou falando que o ângulo C é o menor. Vamos colocar aqui ângulo A. Aqui ângulo B. E aqui ângulo C. Chapeuzinho de ângulo. Beleza? Então eu estou afirmando o seguinte. O B, o C é o menor, né? O A é maior que C. E o maior deles é o ângulo B. Então tá aqui. O maior deles é o ângulo B. O menor ângulo é o ângulo C. Tranquilo, gente? Eu quero falar o seguinte. E qual é o maior lado, gente? O maior lado tá na cara. É esse aqui, ó. O maior lado é oposto ao maior ângulo. Se o maior ângulo do triângulo é esse aqui, o maior lado tá aqui. Então esse aqui é o maior lado, ou lado maior. Tranquilo? Oposto ao maior ângulo. E se o menor ângulo está aqui, qual é o lado menor? O lado menor vai ser esse, ó, oposto ao menor ângulo. Então aqui está o menor lado. Tranquilo, gente? Então, baseando nisso, eu posso concluir o seguinte, que se o ângulo C é o menor ângulo, o lado oposto a ele, ou seja, a B, é o menor lado. Beleza? Se o ângulo B é o maior ângulo, o lado oposto a ele, está do outro lado, é o maior lado, está na cara. Então aqui vai ser AC. Ah, e o outro lado? Está no meio, né, gente? O BC está no meio. Beleza? Então, traduzindo. O maior lado de um triângulo está oposto ao maior ângulo. E o menor lado de um triângulo está oposto ao menor ângulo. E vice-versa. Tranquilo? Muito simples. Maior lado, oposto ao maior ângulo. Menor lado, oposto ao menor ângulo. Tranquilo? E não esquece a condição aqui para se construir um triângulo. Beleza? Resumindo, a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro. E a diferença em módulo tem que ser menor que o terceiro. Se você conseguir atender as duas condições ao mesmo tempo, será possível construir esse triângulo. Beleza?